Olá, muito boa tarde. Os espaços de culto preparam-se para o regresso das celebrações comunitárias, onde os cuidados de saúde determinam novas formas de estar, de circular e de participar nas celebrações. Daqui a pouco, o médico Rui Portugal vai explicar cuidados essenciais a ter e as formas de preservar a saúde, a própria e a dos outros. Já falaremos sobre este tempo. Antes, mostramos-lhe como foi a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um documento de referência do pontificado que agora ganha um ano de divulgação. A encíclica ecológica e social Laudato Si, publicada em 2015, quer inspirar um esforço de ação e oração pela Terra e a humanidade ao longo dos próximos 12 meses. O objetivo é propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser alcançada em 7 anos. È il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della terra e dei poveri. Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la settimana Laudato Si, che abbiamo appena celebrato, sboccerà in un anno speciale di anniversario della Laudato Si, un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del prossimo anno. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. 24 de maio é um dia especial para os católicos da China. Todos os anos celebram a festa de Maria Auxiliadora, sua padroeira, particularmente venerada no Santuário de Nossa Senhora de Shenzhen, perto de Xangai. Uma data que o Papa nunca esquece. Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste i pastori e i fedeli della Chiesa Cattolica in quel grande paese, perché siano forti nella fede, saldi nell'unione fraterna, gioiosi testimoni e promotori di carità fraterna e buoni cittadini. Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, desidero assicurarvi che la Chiesa universale di cui siete parte integrante condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita. Os museus do Vaticano vão abrir as suas portas ao público a 1 de junho, depois de terem encerrado no mês de março por causa da pandemia de Covid-19. Num sinal do progressivo regresso à normalidade, também as vilas pontifícias de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, reabrem a 6 de junho. A reflexão semanal do Papa foi dedicada à força da oração que se manifesta desde as primeiras páginas da Bíblia, apesar da presença do mal relatada nos capítulos iniciais do livro do Gênesis, uma corrente de vida que tem de ser passada às novas gerações. La preghiera semina vita, la piccola preghiera. Per questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare. A me dà dolore quando trovo bambini e ma fa il segno della croce e fanno così, non sanno farlo. Insegnali a farle bene il segno della croce, è la prima preghiera, ma che i bambini imparano a pregare. Poi forse
si possono dimenticare e prendere un altro cammino, ma quello rimane nel cuore, perché è un seme di vita, il seme del dialogo con Dio. Depois de vários meses também em confinamento, acompanhado através das transmissões online por milhões de pessoas, o Papa vai voltar este domingo a recitar a oração mariana de Regina Coeli desde a janela do apartamento pontifício ao meio-dia de Roma, com peregrinos na Praça de São Pedro. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o médico Rui Portugal sobre os cuidados a ter no regresso das celebrações comunitárias das missas. Dr. Rui Portugal, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Perguntava-lhe que cuidados é necessário ter para que seja seguro participar nas celebrações comunitárias das Eucaristias. Muito obrigado por esta oportunidade. Bem, em primeiro lugar, temos uma alegria, é que vamos ter o reinício das celebrações eucarísticas e, portanto, toda a comunidade católica regozija-se por esse facto. Portanto, esse é o grande momento e esse é o maior cuidado de todos. Tratar também da nossa espiritualidade e recompô-la, se assim necessário for. Em relação às questões de saúde, o primeiro, diria, mandamento é o bom senso. E o bom senso requer 2 ou 3 questões muito simples. Se a pessoa estiver doente ou com sintomas, não se dirige naturalmente a uma celebração. Nem uma celebração, nem em lado nenhum. Fica em casa, pede apoio à linha Saúde 24, por exemplo, Saúde 24, ou aos seus familiares para que seja tratado. Se a pessoa tiver uma situação de maior vulnerabilidade, e nós sabemos quais são pessoas que eventualmente têm mais idade e que são mais frágeis. Não é só ter mais idade. Pode ter mais idade e ser mais frágil ou menos frágil. Isto é, ter várias patologias crónicas e de ordem como, por exemplo, a obesidade, as cardiovasculares, as respiratórias, a diabetes, que são patologias muito frequentes no nosso país, para pessoas com maior idade, também devem tentar evitar ou, pelo menos, ir a celebrações em que tenham maior segurança. Isto é, que possam ter uma condição em que o espaço não esteja tão ocupado e, portanto, a pessoa sente-se com os outros, mas tem um afastamento físico. Não é um isolamento social, porque isso não existe. Nós falamos uns com os outros. E, portanto, se proteger a si e aos outros é uma boa ideia. Por um lado. Por outro lado, também é um bom senso pensar que quando nós estamos em espaços encerrados, temos maior risco de contagiosidade. E, portanto, tanto quanto possível, poderemos ter novas formulações em termos de celebrações. Porque não, com o tempo tão fantástico que temos em Portugal, ter maior número de celebrações ao ar livre. Seria uma boa proposta para este tempo? Já foi feita por vários bispos, naturalmente, nesta Europa, e, portanto, é uma boa ideia. Não só... Infelizmente, acho que algumas paróquias vão fazê-lo, não é? Se conseguirem, se tiverem, de facto, essa mesma oportunidade. E, obviamente, que provavelmente poderão ter mais pessoas nas celebrações, por um lado, e, por outro lado, têm menor risco nessas mesmas celebrações. Tudo isto tem a ver com risco. E, portanto, as questões de saúde ainda são aquelas que nós já temos ouvido falar constantemente. Isto é, o afastamento entre as pessoas em saúde física
E por um lado, e por outro lado, tudo aquilo que tem a ver com a higienização das mãos. As mãos são aqui o grande segredo, por um lado. Por outro lado, o grande segredo é a possibilidade de transmissão por via aérea, não é? Portanto, tudo aquilo que seja contactos entre as nossas boca e o nosso nariz, que é aqui assim uma condição essencial de contágio. Portanto, tudo aquilo que nós fizermos que possa evitar que as mãos entrem em contacto com pessoas e tudo aquilo que nós fizermos para evitar que boca e nariz, respiração, entrem em contacto com mãos e com pessoas, é uma boa ideia. Daí a utilização da máscara sempre. Daí que nas celebrações seja proposta a utilização da máscara, porque estamos em espaços fechados, mas vamos supor que nós poderemos ter um afastamento físico extremo, quase. A máscara, se calhar, não faria muito sentido. Portanto, tudo tem a ver com muito bom senso, olhar para a disposição e os dispositivos que existem em termos de espaço, perceber quais são as comunidades que temos. Temos uma comunidade, por exemplo, com muitas crianças, famílias. Poderemos ter aqui um problema. Como nós estamos a tentar que haja um controle relativamente à mobilização e contacto entre pessoas que não estejam em contacto em permanência, as crianças a circularem num espaço fechado, numa igreja, pode ser um grave problema. E, portanto, ou não que eles adquirem a doença, mas que possam ser transmissores relativamente à doença. Lembramos também que, relativamente à doença, temos várias condições. As pessoas não têm que ter o medo. Nós temos duas epidemias. Temos a epidemia do Covid, do SARS-CoV-2, e temos a epidemia do medo. E a epidemia do medo, provavelmente, neste momento, é maior que a outra. Certamente que é. E nessa perspectiva, lembrar o seguinte. Lembrar que a grande maioria das pessoas, de facto, não têm, são assintomáticas, por um lado. As que são sintomáticas têm variadíssimas, uns têm uns gripes muito fortes, outras não. Pessoas que meramente perdem o olfato e o sabor, mais nada, não acontece rigorosamente mais nada. E outras, sim, que são internadas, com uma percentagem que é relativamente pequena e muito mais pequena que aqueles que têm que ir aos cuidados intensivos. E, felizmente, é uma doença com mortalidade muito baixa, comparativamente a outras equivalentes, como, por exemplo, a que tivemos a SARS e a MERS, que foram também com o mesmo tipo de vírus. Lembrar o seguinte, no entanto, e isto é um número importante, pessoas com 80 e mais anos de idade neste país têm, com esta doença, uma mortalidade de 20%. Ou seja, em cada 5 pessoas com 80 ou mais anos de idade, uma vai morrer com o diagnóstico Covid. Pode não ser o Covid, pode ter morrido de outra causa com Covid, que isso também estava infectado. Mas não deixa de ser muito preocupante. Isto não significa que as pessoas não tenham a sua liberdade, mas significa que as pessoas devem ser responsáveis e, naturalmente, perceberem qual é o risco que ocorre. E vou ser muito sincero, mais para si do que provavelmente para os outros, estas pessoas. Cuidados a ter, sem dúvida, por algumas faixas etárias. Voltemos aos templos. Vai ser o segredo para que tudo decorra com normalidade? Estará no encaminhamento que se possa fazer às pessoas, na circulação dentro dos templos? Duas ou três questões, e tivemos esta proposta para exemplificar, 2 ou 3 questões. Uma delas tem a ver com os confinamentos, isto é, locais fechados não são bons locais em termos de segurança. Nós devemos ter lugares arejados. Se não for possível arejar em permanência, tentar arejar o máximo possível antes da celebração e depois da celebração. Isso por um lado. Preferencialmente que os locais estejam sempre com circulação de ar. Isso é uma questão importante. A outra questão tem a ver com a utilização dos espaços, e há já variedíssimas orientações nesse sentido, todas elas bem ditas, digamos assim,
E tem a ver com o seguinte, e não é tão simples quanto possa parecer. A questão é, se nós queremos evitar que estejamos em contacto uns com os outros, em termos físicos, então devemos organizar a mobilização das pessoas, os circuitos, por forma a garantir que haja um espaçamento entre pessoas. Não, naturalmente, em termos das famílias. Por exemplo, no meu caso, a minha mulher e eu estamos sempre juntos, portanto iremos à missa em conjunto. Mas, por exemplo, os nossos filhos estão numa outra casa, nós somos profissionais de saúde, temos maior risco, e portanto, para a segurança deles, eles estão noutra casa, eles estão juntos, podem estar num banco, e eu e a minha mulher estamos noutros, juntos, naturalmente, não estamos mas estamos afastados entre nós. E que cuidados a ter ao circular nas Como igrejas? é que isto se faz? Faz-se da seguinte forma. Nós temos aqui, assim, dois tipos de igreja, muito comuns no nosso país, e a ideia é que toda a circulação seja feita de um único sentido. Portanto, se entramos na porta principal, nós devemos rodar sempre e ter uma orientação na mobilidade. Portanto, ter pessoas que nos guiem naquilo que é a movimentação na igreja é uma das mais-valias que podemos ter. Depois de bem desinfetarmos à entrada, etc. Cuidado com os ajuntamentos à entrada na igreja e muito mais à saída, que gostamos tanto de conversar com os nossos vizinhos, mas enfim, vamos conversar com eles certamente, mas afastados. E, portanto, como é que nós fazemos? Vamos aqui exemplificar. Esta aqui é uma igreja que pode até ser reorganizada de outra forma, para um maior ganho. Por exemplo, nesta igreja nós podemos juntar estes bancos e ter um único banco maior, que esteja no centro, e toda a circulação poderá ser feita por aqui, por um lado, e por aqui, por outro. Eu já vou marcar. Ou, por exemplo, podemos ter, e tendo estes bancos todos aqui, podemos ter bancos laterais que nos aumentam a capacidade da igreja. Portanto, os senhores párocos e as suas comunidades vão, com certeza, encontrar as melhores das soluções. Depois temos aqui alguns truques, que é, há ou não há possibilidade de utilização de portas junto ao altar-mor, quer seja uma sacristia ou numa outra qualquer dependência. Uma hipótese é que a circulação, as pessoas entram por aqui, vamos supor, isto não se vê muito bem, porque é a cores, e circulam deste lado com possibilidade de sair numa porta lateral. E até pode haver dois circuitos. Pode haver umas pessoas a entrar por aqui e outras pessoas a entrar por aqui. Ou não. Se não houver esta possibilidade de sair, então teremos que encontrar outras soluções. E uma outra solução poderá ser fazer um circuito completo. Andam sempre de um único sentido. Entram assim e depois saem todos por aquele lado. Mas não entram e não se sentam por qualquer ordem. Entram e sentam-se primeiro esta fila. Uma fila de intervalo, eventualmente ou não. Depende. Senta esta fila, senta esta fila. Ao sair, sai esta fila primeiro. Depois sai esta, depois sai esta. Numa igreja destas, normalmente há muito maior possibilidade de nós conseguirmos fazer circulação, porque tem mais portas. Esperemos que estejam abertas durante a celebração, mesmo com as senhoras a queixarem-se de uma corrente de ar. Mas vão ter que aguentar aquela corrente de ar para bem delas próprias e dos outros. E, portanto, uma circulação aqui é de igual forma. Tentar evitar todos os corredores do meio e circular, sentar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. E assim sucessivamente. Com pessoas, naturalmente, a auxiliar. A comunhão terá que ter ritmos equivalentes. E, portanto, se calhar, temos uma possibilidade que é, por exemplo, na comunhão, haver alguém que oriente aqui e faça
uma fila, outra fila. Uma fila, outra fila, circula assim, circula assim. Tem que sair a fila toda. Ou preferencialmente tem que sair a fila toda para não haver cruzamentos. Mesmo que não comunguem seria melhor. Mas também temos pessoas que têm reduzida mobilidade. Talvez seja uma boa ideia identificar as pessoas com reduzida mobilidade, convidá-las a chegar um pouco mais cedo e eventualmente tentá-las sentar nas primeiras filas, que inclusivamente a comunhão possa ir ter com essas pessoas e elas não tenham que circular posteriormente e, portanto, o celebrante e os ministros possam ir ter com essas pessoas. Portanto, tem que se encontrar as diferentes soluções e que as há, certamente. A comunhão, o risco é menor se for a comunhão na mão? É assim, não há prova científica. Perguntaram-me uma vez se havia. Prova científica não há. Mas tem a ver com o bom senso e a boa prática. E o bom senso diz o seguinte: se eu sei que a transmissão é por via aérea, se eu estiver a dar a comunhão, eu tenho sempre um risco de ser contaminado neste momento. Mesmo que a pessoa não pronuncie o amém após a administração. O amém não se diz. Tenho muitas dúvidas que nós consigamos não o dizer. Depois de tantos anos de prática. Talvez na primeira comunhão consigamos não dizer. Mas depois vai ser muito difícil. Mas independentemente, muito conscientes, vamos conseguir não dizer. Repare, nós vamos sempre ter qualquer possibilidade de risco relativamente à mão do ministro e do celebrante, que não se vai desinfetar para distribuir a seguinte comunhão. Mesmo com pinça, o risco existia nem mesmo. Na mão, lembremos-nos que as mãos da Assembleia foram desinfetadas. Portanto, em princípio, estão desinfetadas quando chega ao momento da comunhão, visto que todo o espaço também foi desinfetado e de formas até relativamente simples, como sabemos. Com todas estas medidas, podemos dizer que é seguro ir à missa? É aconselhável e certamente que é seguro. E a grande alegria que se vai ter de celebrar em conjunto e em comunidade, certamente que nos trará também o bom senso e a boa prática que temos de ter. Mas não nos podemos esquecer, nem facilitar. Porque os riscos em celebrações ocorrem, de facto, e já foram descritos. Nos Estados Unidos, com um enorme número de pessoas, que morreram pessoas, e outro na Alemanha, agora. Uma celebração, sim, há pouco tempo, sim. Agora. Na igreja. E, portanto, o risco existe, de facto. Dr. Rui Portugal, agradeço-lhe ter estado aqui com estas informações práticas para retomar as celebrações comunitárias. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.